Ricardo, qual é a avaliação que você está fazendo dessas 2, 3 semanas, já que nós estamos aí em confinamento, entendeu? Com o país inteiro parado, praticamente parado, do ponto de vista do setor de tecnologia, se foi bom, se é ruim, qual é o impacto direto numa empresa hoje em dia, essa situação de confinamento dos trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, a situação não é boa, não, né? A situação ela é ruim sob vários aspectos para todo mundo, né? Mas nós, aqui em Brasília, as nossas empresas, já completamos um mês de home office, né? A maioria das empresas de TI está em home office já desde o dia 18, 17, 18 de março, né? E as experiências, elas não têm sido ruins, não. A operação das empresas, ela continua, né? Até porque o nosso setor é um setor diferenciado no sentido de que há uma digitalização dos processos dentro das empresas, né? Pelo fato de serem empresas que lidam com isso, de terem técnicos no seu ambiente. Então, essas empresas, elas, vamos dizer assim, estavam já preparadas para a situação do teletrabalho, né? O caso da minha empresa mesmo, a Ativo, nós estamos 100% em home office, né? Já então desde o dia 17, e na nossa avaliação minha e dos nossos diretores, o funcionamento tem sido satisfatório. Então, cada diretor, cada gerente tem cuidado das suas equipes, tem conversado, né, através de uma ferramenta como essa que nós estamos usando aqui, e aferido o trabalho, a produtividade das pessoas, né? E na nossa avaliação, tem funcionado. Então, as entregas para os nossos clientes têm acontecido, no administrativo financeiro também, as operações financeiras e de administração, de emissão de notas fiscais, recebimentos, etc., têm acontecido. Além de que o nosso setor foi considerado aqui pelo governo do Distrito Federal como um setor essencial, e com isso o setor não foi apontado como um setor que deveria parar, né? Então, ao longo desse tempo todo, as empresas estiveram abertas. O que aconteceu, na verdade, foi uma deliberação por vontade dos empresários, né, do corpo da gestão das empresas. Essas empresas decidiram que elas deveriam entrar em home office como forma de preservar a saúde dos seus funcionários, dos seus familiares, enfim, de todo mundo, já que as nossas empresas conseguem trabalhar dessa forma, né? Então, em geral, eu tenho conversado com alguns empresários aí, diretores, associados do nosso sindicato. As empresas estão, na medida do possível, funcionando bem. Essa é uma primeira avaliação que eu faço. Você acredita que depois que passar essa pandemia, outros setores que estão sendo afetados diretamente, vamos dizer, pela pandemia, né? Não é tanto o caso de TI, mas TI tem um impacto interno, mas outros setores que lidam com massiva quantidade de mão de obra, vão encarar essa questão da videoconferência, do home office, de uma maneira diferente? Quer dizer, você acha que o mundo, em geral, vai mudar depois da pandemia e vai atentar mais para a necessidade da tecnologia, do uso da tecnologia, do bom uso, inclusive, da tecnologia em situações emergenciais como essa? Porque hoje falamos de uma pandemia, mas já tivemos enchentes em São Paulo, já tivemos outros problemas sérios e que as empresas não estavam preparadas na época e aprenderam com a lição, e algumas aprenderam bem com a lição, outras aprenderam com a lição, mas não tomaram providências em relação a isso.
Você acha que isso tende a mudar depois da pandemia? Eu acredito que sim, porque o que acontece é que a experiência que todos estamos tendo ao longo de um mês inteiro, né, é uma experiência que ela é valiosa no sentido de mostrar que existe um outro lado do trabalho, né, uma outra forma de trabalhar. Você lembrou muito bem em cidades aí como São Paulo, que recentemente teve chuva, né, alagamento, que impediu inclusive das pessoas se locomoverem, se elas tivessem com essa experiência de teletrabalho, de fazer o home office, com certeza os impactos naquela enchente que aconteceu, acho que foi no mês de fevereiro, teria sido menor. Então, a experiência de fazer videoconferência, né, a experiência de você estar tendo essa outra forma de trabalho, certamente vai ser incorporada doravante, porque ela está sendo boa. Por exemplo, olha só, Luiz, o que acontece numa reunião? Nós fizemos uma assembleia do nosso sindicato há umas 3 semanas por videoconferência. Foram 30 pessoas que participaram, 30 empresários participaram. E foi uma beleza, pelo seguinte, porque a reunião ela começou na hora marcada. O que geralmente numa reunião presencial, isso não acontece, porque tem sempre, o pessoal chega atrasado e tal, coloca desculpa no trânsito, no estacionamento, não sei o quê. E com a videoconferência não, e todas elas têm isso que eu estou fazendo, e tenho feito várias reuniões por videoconferência têm sido assim extremamente precisas no horário de Pontualidade começar. britânica, né? Pontualidade britânica. Exatamente, exatamente. Então, essas boas práticas, vamos dizer assim, né? E essa outra forma da gente se encontrar, da gente interagir, elas vão ser incorporadas, né? Eu não sei, é claro que também quando as pessoas retornarem, quando acabar esse medo e a contaminação, é, é claro que as pessoas, a tendência delas é voltar para o ambiente original, né? Mas esse retorno, eu tenho sim, viu? Eu acho que muita gente, muitos gerentes, muitos diretores, muitos empresários vão perceber que existe até formas melhores das suas equipes funcionar do que presencialmente. Olha, nós estamos tendo um exemplo bem bacana na nossa empresa, que é o pessoal de desenvolvimento de software, né? A equipe de desenvolvimento de software na nossa avaliação, está rendendo mais com essa modalidade, não é, do que lá no escritório, né, indo para a empresa e tudo mais. Então, enfim, eu acho que nós temos sempre que pegar e fazer do limão a limonada, né? E tudo isso é sempre um aprendizado para todos nós, de uma forma melhor de trabalhar, mais eficaz e que traga mais conforto para as pessoas, né? Eu acho Agora, que Ricardo, terem boas ações. me diz uma coisa, Ricardo. Esse ganho de eficiência, que obviamente você está sentindo, inclusive com a sua equipe de desenvolvimento, ele está suportado hoje em legislações trabalhistas, em questões de legislações mesmo da própria ferramenta, do uso da própria ferramenta, hoje no país? Quer dizer, como é que está do ponto de vista legal, do ponto de vista administrativo, judicial, como é que está isso para te dar a segurança de que você possa amanhã até implementar essa modalidade do home office para determinadas áreas da tua empresa, sem que um sindicato venha bater na tua porta dizendo, oh, você está na ilegalidade. Como é que essa questão está sendo tratada do ponto de vista empresarial e legislativo? Olha, Luiz, eu acho que depois dessa experiência, né, de pandemia, as evoluções legislativas vão acontecer bastante, até porque haverá o interesse tanto de trabalhadores quanto de empregadores em colocar essa ferramenta de uma forma mais duradoura, né, numa forma mais eficaz. E, é claro, existe sempre a preocupação, principalmente por parte do empresário, né, de que
essa atitude que ele está fazendo, que ele enxerga como um benefício para o trabalhador, e às vezes o trabalhador também enxerga como benefício para ele, que isso aí não venha a ferir alguma legislação. Então, nós vamos ter o cuidado, né, depois desse processo todo passar, de buscar justamente essas evoluções legislativas para que esse benefício, porque a gente tem que encarar dessa maneira, é um benefício mútuo, não é? Tanto para a empresa quanto para o trabalhador de usarem essas novas modalidades. Vamos entrar numa questão que é importante para o setor, porque com a pandemia, quer dizer, é a primeira vez efetivamente que a gente tem, de uma forma global, não é só brasileiro, não é só Brasil ou Brasília, mas é de uma forma global, assim, a percepção de que a gente precisa ter serviços de telecomunicações eficientes, uma banda larga realmente eficiente, para poder segurar essa pressão, né, de todo mundo confinado, usando redes sociais, usando a internet de uma forma quase que diária, né, o dia inteiro praticamente. Como é que você vê isso? Veja, não, as TICs estão sendo privilegiadas nesse processo todo, né? Eu acho que há um reconhecimento por parte de toda a sociedade, globalmente, como você disse, da importância das TICs, da tecnologia da informação e comunicação e telecomunicações, colocando tudo aí, isso aí junto, né? Através destas ferramentas, através da transformação digital, que está possibilitando milhões de pessoas, ou até bilhões de pessoas, a conseguirem trabalhar de alguma forma, né? O cidadão conseguir se cadastrar, o ambulante, né? Como aconteceu agora, a Caixa fez um esforço de desenvolvimento para o cadastro dos trabalhadores informais muito grande, né? Foi eu reputo até um case de sucesso extraordinário, porque num final de semana construíram um sistema que permitiu, já no primeiro dia, que 2,5 milhões de pessoas recebessem o benefício, né? E nos dias seguintes também de cadastrar milhões de pessoas ao mesmo tempo, trazendo segurança para essas pessoas que não precisaram se locomover e através de um computador ou de um celular conseguiram fazer o seu cadastramento e conseguiram ter acesso ao benefício, né? Além de outros exemplos, né, de softwares que estão sendo desenvolvidos, né? Já o nosso próprio sistema bancário, nosso sistema financeiro, que permite a todos nós uma facilidade tremenda pagar as nossas contas bancárias, fazer transferências, etc., sem precisar se deslocar para uma agência, um agente financeiro, né? Então, eu acho que essa percepção que a sociedade tem da importância da tecnologia da informação e comunicação, ela está acontecendo agora com uma velocidade maior. E isso é importante, principalmente aqui no Brasil e aqui em Brasília, para que os nossos governos locais compreendam a grandeza que é essa indústria, compreendam que eles, governos, têm que tomar decisões estratégicas de quais os setores da indústria eles vão apoiar, porque é necessário, sempre foi necessário, se apoiar determinados segmentos econômicos para que eles se desenvolvam. Nós, enquanto Sinfor, aqui em Brasília, temos feito um esforço muito grande, junto ao governo do Distrito Federal, há muitos anos, numa série de pautas importantes para desenvolver o setor de tecnologia da informação. Era essa a pergunta que eu ia fazer a você, Ricardo. O governo do Distrito Federal, como é que ele está conversando com... Desculpa, eu interromper assim, a tua linha de pensamento. Mas como é que... Era isso que eu ia perguntar a você agora. Como é que o governador, como é que o governo do Distrito Federal vem atuando junto ao setor no sentido de, primeiro, atender algumas das reivindicações antigas do setor e em segundo,
discutir com o setor como fazer para sair das próximas crises, porque nessa nós já estamos vivendo e estamos nos adaptando à medida do possível. Quer dizer, como é que o governo tem trabalhado com o setor de tecnologia? Olha só, nós temos já há muitos anos, em governos passados, né, buscado mostrar para o governo do Distrito Federal a importância que o setor de TI tem aqui em Brasília. Né? Nós temos um quadrilátero pequeno, nós temos uma série de restrições de indústrias aqui no Distrito Federal, né? E uma alternativa econômica de grande valor é o setor de TI. Né? Na medida que as empresas aqui se desenvolvem, que produzem software e que exportam, porque a maioria das nossas empresas aqui é fabricante de software, né? Poucas são fabricantes de hardware. Existem, mas nós precisamos incentivar equipamentos médicos, enfim, uma infinidade de equipamentos que podem ser fabricados aqui no DF, juntamente com a indústria de software. Então, ao longo dos últimos governos, nós temos buscado mostrar para o governo do Distrito Federal essa importância e que o do governo precisa apostar nesse setor e incentivar o setor, né? Seja na capacitação de pessoas, seja na concessão de incentivos e benefícios para que o setor floresça, para que mais empresas apareçam, para que as empresas cresçam e absorvam a mão de obra de alta qualidade que é produzida aqui em Brasília, nas nossas universidades, né? Nós temos visto ao longo dos últimos anos, ao longo aí pelo menos dos últimos 6 anos, uma perda de cérebros aqui no Distrito Federal. Não é? Muita gente, principalmente jovens formados na área de exatas, nas engenharias, né, quando poderiam estar sendo absorvidos aqui se nós tivéssemos uma indústria de tecnologia, um setor de tecnologia mais pujante. E quando eu digo pujante, é porque precisa ser apoiado por iniciativas governamentais. O que tem acontecido nos governos passados, no governo passado principalmente, foi uma negação completa, houve um desvirtuamento de vários projetos, como do Parque Tecnológico Capital Digital, que criou aquela coisa estranha, né, que foi batizar o parque de Biotic e dizer que não era mais só tecnologia da informação, mas também biotecnologia, quando nós não temos quase empresas de biotecnologia aqui em Brasília, e acabou gerando uma discussão árida e e absolutamente infrutífera, porque atrasou a construção do parque. Já nesse governo, no governo ibanês, tem sido sensível aos projetos que nós temos apresentado, né? E nós estamos até muito satisfeitos com as respostas que o governo do Distrito Federal atual tem dado às nossas reivindicações. Olha só, já no início desse ano, o GDF tomou uma decisão que foi unificar o ISS do setor de TI em 2%. Nós tínhamos duas alíquotas, 2% e 5%. Em alguns itens, Luiz, o item você não sabia dizer exatamente se era 2 ou se era 5, trazendo uma insegurança jurídica tremenda para o empresário, né, ao optar pela alíquota menor. Né? Então, reduzir imposto numa época dessa, né, realmente é de alguém que tem realmente coragem e visão de que o setor é importante, de que essa redução é importante para incentivar o setor. Outro ponto muito importante que está sendo bem recebido pelo governo ibanês no tocante à FAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. É uma luta de muitos anos que nós tivemos, juntamente nós, empresários do setor de TI, de tecnologia, juntamente com as academias, de dotar a FAP com recursos financeiros para poder bancar os projetos de inovação, os projetos de desenvolvimento econômico, os projetos
científicos aqui no DF, né? E agora, no governo ibanês, que a FAP está conseguindo aplicar mais esses recursos e de uma forma mais equilibrada entre academia e setor produtivo, não é? Então, isso é um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico. Uma outra questão é a lei de inovação, que foi feita no governo passado e também saiu enviesada, e esses pontos que precisavam ser corrigidos estão sendo trabalhados agora. Então, enfim, em resumo, nós estamos tendo uma relação muito boa com esse governo, que tem uma percepção da importância da TI e está se esforçando para que o nosso setor seja um setor que cresça, que seja uma vocação aqui da nossa cidade, como forma da gente dar emprego para as pessoas aqui que vão tanto precisar por conta desses problemas de recessão e principalmente agora com a recessão que acontecerá depois da pandemia.